Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estamos ao lado, enfim, da nova Chevrolet Montana 2023. Essa daqui é a versão topo de linha Premier e vocês vão conhecer todos os detalhes agora. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e vamos conferir tudo sobre a nova picape da GM que, enfim, chega ao nosso mercado, pessoal. Montana, segunda ou terceira geração, né? A gente teve aquela versão do Corsa, depois a geração que seguiu as linhas do Agile. Enfim, essa daqui, né? Seguindo agora o que é a plataforma do Tracker. Então, por isso a gente tem um visual muito parecido, seguindo, né, o visual global também da Chevrolet, com esse farol aqui com DRL na região superior, como acontece na Blazer, por exemplo, no Trax, né? E também um conjunto óptico principal aqui na parte inferior, que na versão topo de linha Premier é um conjunto em LED. Então a gente tem o DRL na parte superior, um canhão para o projetor em LED aqui e a luz de seta na parte inferior, juntamente com as luzes de neblina também em LED nessa unidade. Então aqui na parte frontal a gente tem essa grade, né, com a gravata aqui na região superior, essa parte inferior aqui com a região da placa, que foi uma das coisas que muita gente comentou, né? Porque o que acontece? Muita gente achou que a placa poderia ficar aqui na parte inferior, né? Mas o que acontece? Aqui embaixo a gente tem um intercooler. Então a maior parte de refrigeração do carro vem pela parte inferior. Por isso que eles colocaram a placa aqui na região mais acima, né? Então ficou com um visual mais diferente, mas para a parte funcional do carro é ideal ela ficar exatamente aqui. Certo, pessoal? Então eu vou ali na parte interna agora, eu vou mostrar um pouco do conjunto óptico para vocês, né? Mostrar os faróis acendendo exatamente para vocês entenderem como que é, né, o conjunto aqui de iluminação da nova Chevrolet Montana. Então nós temos os faróis baixos aqui com o farol alto e baixo, né, exatamente na mesma lâmpada. E também nós temos, né, as luzes de neblina, né, aí na parte inferior para vocês acompanharem, né, como que é todo o visual. Lembrando que as luzes de seta são halógenas, tá? Ao contrário de todo o outro conjunto óptico que a gente tem aí a iluminação em LED, né, essa daqui a gente tem a luz de seta amarela simples, né, halógena. Bom, aproveitando, eu vou mostrar agora para vocês, né, o motor do novo da nova, né, Chevrolet Montana. Bom, mecanicamente a Montana vem equipada com o motor 1.2 Turbo Flex, injeção indireta, como já acontece nos modelos da GM, né, tanto no Onix quanto aqui no Tracker e agora também na Montana. São até 133 cavalos de potência com 21.4 kg de torque máximo, com câmbio automático de 6 velocidades, no caso desta versão aqui que vocês estão vendo, mas um ajuste mais específico, né? Uma calibração para você ter um pouco mais de presença de torque em baixa, exatamente para você ter uma capacidade de reboque, enfim, essas coisas melhor, afinal é uma caminhonete, né? O 0 a 100 não foi divulgado, mas se a gente imaginar que a Tracker tem mais ou menos aí 9.5 segundos, aqui deve beirar mais ou menos isso, perto dos 10 segundos também, né? Nessa unidade aqui que vocês estão vendo, topo de linha. Já aqui na parte lateral, ela vem com essas rodas de liga leve nesse estilo cinza, que combina ali um pouco com a grade frontal também, pneus 215 de perfil 55 e aro 17, freio a disco só aqui na frente, né? Ele é ventilado no caso dessa versão, repetidor de seta aqui na região do paralamas, não aqui no retrovisor, para dar uma diferenciada com relação à própria Tracker, porque é o que acontece? O Tracker, né, é um carro acima da Montana, tá, pessoal? Deixar claro isso para vocês, a Montana não é um modelo equivalente, mas sim um degrau abaixo. Então a gente tem Onix, Onix Plus, Montana e Tracker acima. Esse é a escadinha que a Chevrolet montou aqui com relação à Montana. Bom, ele tem 4,72 m de comprimento, um bom entrecho também. As dimensões são muito parecidas com o que a gente tem exatamente com o Renault Oroch, né? Então você tem uma dimensão muito parecida. O que é engraçado é que a gente tem aqui uma porta bastante alta, né? Então você tem aqui uma parte de robustez, não como a Chevrolet gosta de usar, bastante lata nas portas. A gente tem esse aplique aqui também para disfarçar, inclusive, um pouco dessa altura, né? Então você tem um detalhe aqui um pouquinho mais diferente, né? Esses detalhes na caixa de roda que liga toda a parte inferior do carro também. E bastante área envidraçada, que eu vou mostrar para vocês na parte interna. Quando a gente senta, a gente fica na região do meio do vidro, né? O que é um ponto muito importante. Então traz um conforto interno bem interessante aqui, né, na Montana. Rack de teto, né, para dar um ar aí também mais de robustez, também é funcional, tá? Ele é de alumínio mesmo aqui. Antena na região traseira. E aqui o mais importante que eu vou mostrar para vocês agora, né, a caçamba da Montana, porque realmente tem algumas coisas diferentes aqui que a Chevrolet bolou para essa picape. Já aqui na parte traseira, a Montana segue com essa lanterna, inclusive tem um detalhezinho aqui, né, o símbolo da Chevrolet posicionado aqui, lanternas halógenas, tá, pessoal? Importante deixar claro isso. E essa reguinha em black piano,
que acompanha aqui, né, a parte que liga uma lanterna à outra, faz um visual também aqui diferente, né, dá uma... Enfim, não vai ficar tudo da mesma cor, né? A gente tem um detalhe aqui que dá essa simetria mais interessante aqui para a caminhonete, com esse detalhe aqui, né, escrito Chevrolet Montana e a versão aqui, né, Premier e Turbo, posicionada, né, nessas regiões. Aqui um apoiozinho, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, enfim, todas as funcionalidades, né, de uma caminhonete que hoje em dia já tem no nosso mercado. E um ponto interessante, né, a Montana de série ela vem com protetor de caçamba e capota marítima, e um detalhezinho aqui, né, que a gente tem na abertura da caçamba. Então a gente pode soltar ela tem um sistema por molas, né, posicionados aqui, exatamente para você diminuir esse esforço e exatamente ela não bater, né, exatamente aqui, ó, tá vendo? Ó, você vem, ela não bate, né, ela não dá aqueles trancos, né, então você tem realmente uma função mais interessante. A proposta da Chevrolet foi colocar aqui na parte da caçamba uma ideia de porta-malas, né, você aproveitar o espaço aqui mais como um uso mais recreativo até do que realmente para trabalho. Logicamente que se você for aquele dono de comércio, de restaurante, padaria, você pode usar ela exatamente para você fazer ali uma compra mais rápida, né, para você atender o seu comércio, mas o foco realmente aqui é dedicado para você usar ela para se divertir na realidade. Então, eles têm esse detalhezinho aqui, né, uma espécie de workbox, uma bandeja na parte superior que você pode usar aqui para acoplar algumas coisas, muito interessante. Isso é modular, tá, pessoal? Tudo que vocês estão vendo aqui pode ser retirado ou colocado mais para frente ou mais para trás, da maneira que você achar melhor. Então é um ponto muito interessante. Comporta aqui 30 quilos, tá? Então você pode colocar bastante coisa aqui sem se preocupar, ela é bem rígida mesmo. E na parte mais traseira aqui, nós temos um detalhezinho, né, que é uma espécie de tampa que você pode usar também como várias outras coisas, com inclusive divisória. Então você pode puxar aqui, tá? Essa tampa não fica solta. Aqui embaixo você tem uma travinha, exatamente aqui embaixo, né? Você tem uma trava, você pode travar ela aqui, né, e prender tudo, ou você pode deixar dessa forma, e aí você tem o sistema mais modular. Então você puxa aqui, né, e você coloca exatamente nessas regiões aqui da caminhonete, né? Então, ó, vou colocar aqui. E aí você tem uma divisória, tá vendo? Então você consegue dividir uma parte de coisas mais sujas da parte mais limpa, ou usar exatamente como um porta-malas, né? Você fazer essa divisória para colocar algumas compras aqui, algumas coisas, sem que ela vai tão lá para o fundo e você não consiga buscar. Então você consegue recuar essa parte da caçamba, trazer mais para frente, exatamente para ficar mais prático. E também tem esse acessório aqui, ó. Você pode prender ele na caçamba e funciona como uma gaveta, né? Então você pode deixar mais prático, trazer para cá, enfim, você pode até levar para onde você precisar, né? É facinho de levar isso daqui também. Então a GM encontrou algumas soluções bem interessantes aqui, justamente para atrair, né, aquele cliente do SUV, né? A pessoa que precisa de mais espaço com relação a um SUV mais compacto, hoje, por exemplo, precisa de mais espaço, né? Por exemplo, a Tracker hoje já não é o suficiente para você precisa de mais alguma coisa, mais uma S10 ainda é, né, uma caminhonete grande, né, para sua vaga, enfim, para você estacionar. A Montana vem para atender exatamente essa necessidade, né? Quem precisa de mais espaço, mas ao mesmo tempo não consegue ter um carro tão grande. Bom, agora eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, né? Tem esse Santo Antônio aqui, né, mais esportivo, não é tão funcional assim, né? Ele tem alguns apliques de plástico, mas enfim, você consegue amarrar alguma coisinha aqui. Tem ali um backlight, né? E aqui a gente tem basicamente um interior de um SUV que eu quero mostrar para vocês agora, né? O interior da Chevrolet Montana que realmente me chamou bastante atenção. Bom, já aqui na parte traseira, destacando alguns pontos, tá? O acabamento aqui segue com uma textura diferente nas saídas do alto-falante. Aqui tudo em plástico, tá? Com a maçaneta cromadinha e vidro elétrico automático em todas as portas. Já os bancos têm um acabamento aqui nesse couro sintético, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, com Isofix, tá? Um ponto importante. Então, já que é um carro destinado para uma família, né? A gente está falando de uma picape aí para um uso mais familiar do que realmente para trabalho. Ponto importante aí as cadeirinhas para você poder colocar também. Uma das coisas que me chamou bastante atenção aqui na Montana é exatamente o espaço interno. Esse banco já está ajustado para a minha altura, tá? Para a minha posição de dirigir. Eu tenho 1,75 m de altura. Notem o quanto sobra de espaço aqui de cabeça, mais ou menos 3 centímetros a mais do que uma Toro, para vocês terem uma ideia, tá? Então um ponto bastante importante. E aqui, ó, você consegue sentar baixo, tá? Você não fica naquela posição mais alta. Tem uma inclinação na região aqui das costas e o assoalho é praticamente plano, tá? Isso porque eles não precisaram elevar aqui o assoalho, porque essa picape sempre vai ser de motor dianteiro, ela nunca vai existir 4x4. Então, por isso, eles já colocaram o assoalho um pouquinho mais baixo, então você tem mais conforto para levar 5 ocupantes. Na verdade, 4 vai realmente mais confortável, você consegue ver exatamente por aqui, né? Então, 4 viaja bem, 5 vai apertadinho, mas consegue ir. Bom, aproveitando, temos uma tomada aqui 12 volts, 2 tomadas USB, que é um ponto muito importante também, e eu gostei bastante da densidade aqui desse banco, ele é bem macio.
é confortável de fato. Então, assim, você consegue viajar bem aqui, né, realmente sem se cansar, porque algumas picapes a gente tem um pouco mais apertado aqui, ou você fica mais alto, né, a coluna muito reta. Então aqui realmente eles entregaram uma proposta de SUV, né, na Montana, que realmente foi bastante inteligente. E o fato de você sentar mais baixo foi o que me chamou mais atenção, né? Isso evita turbulência, uma série de coisas, e aqui realmente chama atenção nesse sentido. Agora eu quero ir para a parte dianteira, porque ali realmente tem algumas coisas interessantes e exclusivas da nova Montana também. Bom, já aqui na parte dianteira, eu esqueci de falar para vocês, ela tem partida por botão, então tem o keyless aqui na maçaneta, você consegue destrancar o carro sem precisar da chave, tá? Inclusive na caçamba também. Chegando perto já com a presença da chave, ela já destranca, já tem uma série de coisas que já facilita bastante, né, o serviço ali, caso você esteja com as mãos carregadas. Bom, aqui nós temos um acabamento mais específico, né, com essa costura mais clarinha, aqui no apoio do cotovelo é material macio, ajuste do retrovisor de forma elétrica, e os bancos aqui também tem um design, né, um pouco parecido com o que é o Onix, com o que é o Tracker, né, com essa linha aqui, né, bem característico. Detalhe mais cinza aqui, com airbags laterais, airbags de cortina, né, são 6 airbags nessa versão aqui, topo de linha do carro, com os bancos aqui revestidos nesse couro sintético. O banco tem ajuste de altura, tá, para o motorista, ponto importante aí para dizer para vocês. E sentando aqui, a posição de dirigir, como deriva da plataforma do Tracker, você tem exatamente o mesmo conceito. Então aquele assento um pouquinho mais baixo, aquele volante mais fininho, né, com uma dinâmica interessante, que é uma das propostas que a Chevrolet quis entregar aqui com a Montana, né? A gente ainda não andou no carro, a gente vai andar daqui um mês e dois mais ou menos, né, para a gente poder ter uma ideia. Mas se a gente julgar que o conceito de dirigir é basicamente o que a gente tem do Tracker, por exemplo, então a maneira de dirigir aqui do carro também vai ser bem interessante, o que a gente vai conhecer é realmente o comportamento com relação à caçamba ali, né? A caçamba usa, né, um eixo de torção simples, tá? Arqueado, igual tem exatamente no Tracker, é tudo igual. E ali a gente tem 874 litros mais ou menos de capacidade da caçamba, com mais ou menos 600 quilos de carga, tá? Só para vocês terem uma ideia, acabei esquecendo, mas estou adiantando aqui agora para vocês, né? Com suspensão ali simples, né? Eixo de torção, não é feixe de mola, não é suspensão independente, nada do gênero, segue exatamente ali um eixo de torção simples, que com isso você consegue aumentar mais as partes laterais do espaço de caçamba. Então você consegue aproveitar bastante, né, a caçamba num tamanho relativamente pequeno, né? Ela tem 4,74 m, mas tem um bom aproveitamento ali de caçamba. Mas enfim, agora eu quero mostrar para vocês aqui exatamente as funções que são disponíveis nessa Montana aqui Premier. Já aqui no interior da nova Montana, a gente tem o volante exatamente como acontece no Onix e no Tracker, então mesmo volante, base levemente achatada com esses detalhes aqui prateadinhos, né, que acompanham na parte inferior. Comandos aqui de limitador e piloto automático. O Chevrolet Tracker não tem nenhum sistema de segurança ativa, como assistente de colisão, assistente de faixa. Só tem sensor de ponto cego, tá? Só deixando claro para vocês. Ajuste aqui de volume, então tudo posicionado aqui com atendimento de chamadas. Ele vem com acendimento automático dos faróis, não tem sensor de chuva, tá? E pela aleta a gente manuseia, né, este painel de instrumentos aqui. Então conta-giro, velocímetro e no meio este LCD preto e branco, não é o mesmo do Tracker, por exemplo, colorido, né? Então a gente tem aqui um preto e branco, como acontece no Onix Premier. Então ali velocidade, né, consumo, enfim, computador de bordo, tudo posicionado ali. Apertando o menu, né, a gente passa para outras informações do veículo. Então aqui, luminosidade interna foi uma das coisas que voltou, tá, pessoal? Antigamente a GM tinha tirado, né, o ajuste fino de luminosidade interna, agora voltou tanto aqui na Montana, né, estreia na Montana, voltou para o Tracker e também para o Onix, tá? Já adiantando para vocês. Então aqui algumas outras informações, TPMS, bússola, enfim, né, e mais um índice eco. Aqui a gente tem um ecômetro automático, né? Então você consegue andar de forma mais econômica e atingir aí bons números de consumo, tá? Com a nova Montana. Já aqui para a lateral, ele estreia esse conceito, né, da central multimídia agregando o painel de instrumentos. O que acontece, tá, pessoal? Por conta da crise de semicondutores e uma série de coisas, a GM não conseguiu colocar, né, aquele painel TFT aqui, que em breve, né, quem sabe no ano modelo, enfim, estreia no Tracker primeiro, apareça. Mas enfim, por uma questão aí de mercado atual, eles não conseguiram colocar, como acontece no Tracker chinês, né, que recebeu atualização. Mas enfim, é o MyLink que a gente já conhece aqui, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além do GPS apenas, né, pelo espelhamento, Wi-Fi a bordo, então a gente tem aí aquele Wi-Fi que estreou, né, nos novos modelos da Chevrolet. Parte de climatização, é um ar-condicionado digital de apenas uma zona, tá? Então aí algumas configurações, né, parte de OnStar, enfim, tudo que tem direito. Mas essa versão aqui não conta com aqueles aplicativos, né, de você ter temperatura, Spotify, né, Alexa, por exemplo, o Tracker ainda não oferece. A saída de ar foi redesenhada por conta dessa central multimídia, e esse conceito segue com esse detalhe prateadinho aqui.
Mais abaixo, controle de tração e estabilidade, e o ar-condicionado digital de apenas uma zona é posicionado exatamente aqui. Mais abaixo, né, nós temos aqui ó, uma tomada USB, uma tipo C, carregador sem fio, o câmbio automático de 6 velocidades com a função low aqui, você consegue bloquear as marchas, tá? Só para deixar claro para vocês. Bom, ela vem com câmera de ré, tá? Essa daqui é uma função, uma versão, né, meio mockup, então algumas funções não estão 100% ativas, mas tem a câmera de ré lá. Freio de mão aqui normal, com 2 porta-copos e esse apoio da chave posicionado exatamente aqui. Na região do meu cotovelo nós temos um apoio de braço, tá? Só para deixar claro para vocês aqui, tem um apoio de braço com um baúzinho. Então aqui revestido em couro, né, um material macio. E o console é que recebeu essa novidade. Então agora abrindo a imagem, né, vocês conseguem entender que esse console recebeu algumas mudanças. Então a gente tem esse acabamento aqui, ó, em material macio, em couro preto nesta versão. O LTZ tem um acabamento marronzinho para dar um ar de biton. Então é uma nova identidade visual interna que estreia na Montana, vai passar para o Tracker, depois vai passar para o Onix também. Então só para vocês conhecerem aqui, né? Ele ainda não tem aquele assistente de colisão, isso vai agregar numa futura versão ano modelo, tá? Só para deixar claro para vocês. Então assim, a Montana deve receber melhorias num futuro próximo, assim como o retrovisor, né? Não é fotocrômico, é um retrovisor simples aqui, comandos do OnStar na região superior. E aí vocês estão conhecendo um pouquinho mais do console aqui da nova Chevrolet Montana. Lógico, né? O porta-luvas com iluminação, que eu acho um ponto importante, né? Ultimamente os carros não andam recebendo aí mais iluminação no porta-luvas. E ali, agora o modelo agregou isso. Bom, são saídas de alto-falante nas partes laterais com os tweeters aqui, né? Então você tem o mesmo conjunto de áudio que acontece aí no Onix e também no Chevrolet Tracker. Bom, pessoal, por enquanto a gente só tem o vídeo detalhes com ela parada, né? A gente vai andar em breve, né? Como falei para vocês, lá para fevereiro a gente vai andar nessa picape, contar para vocês como que é a dinâmica, depois a gente vai tirar os nossos números, saber como ela se comporta também, mas o preço já foi revelado, cerca de 140 mil reais nesta versão aqui, topo de linha. Basicamente 20 mil a menos do que hoje custa o Chevrolet Tracker Premier, que já bate aí os seus 160 mil reais com a mesma motorização. Como vocês viram, por isso que ela custa 20 mil a menos, né? A gente tem alguns equipamentos que hoje são ofertados apenas no Tracker e este modelo aqui ainda não oferece, mas com o tempo ela vai agregar todo o sistema de segurança principalmente, enfim, mais tecnologia embarcada, alguns mimos também devem aparecer. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe o like, comentem o que vocês acharam da Chevrolet Montana e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.